Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos semanalmente um executivo C-level do setor para falar sobre negócios, logística e também supply chain. Hoje o nosso bate-papo é para falar um pouquinho com você sobre desafios e oportunidades na logística de última milha com a Lalamove. Como sempre, eu sou Rodilson Silvio Tuco e hoje eu tenho a honra de receber a Helena D'Angelo Eliso, que é Managing Director Brasil da Lalamove, uma empresa que capacita as comunidades locais, tornando as entregas rápidas e também simples. Para você que não conhece a Helena, que é a nossa convidada de hoje, ela é graduada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, é mestre em Economia pelo Instituto INSPER, é uma executiva que iniciou sua carreira em empresas renomadas como Danone, também Unilever, Red Bull, entre outras, tendo começado a sua carreira na Lalamove em 2019, no cargo de Finance Manager, ou seja, alguém que tem um background de finanças, que agora está assumindo a operação da Lalamove, e a gente vai conhecer um pouquinho dessa história, né, e principalmente os principais desafios e quais são as expectativas dela estar nesse cargo, né, que a gente sabe, uma mulher em operações, que é algo bastante importante pra gente. Ela assumiu o cargo, né, de gerente na Lalamove em 2020, tendo como missão iniciar ali e gerenciar a empresa nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, respondendo diretamente pelas áreas de vendas e também operações. Tá aí um pouquinho da apresentação da nossa convidada de hoje. Sem mais, né, eu gostaria de dar as boas-vindas a você e muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rodilson. Obrigada por me receber aqui. Eu já escutei nomes importantíssimos do setor. Fico muito honrada em vocês considerarem, né, o meu nome e a Lalamove para essa conversa. Vamos lá! Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. O nosso tema, como a gente falou, desafio e oportunidade da logística de última milha com a Lalamove. Eu sei claramente, quando eu fiz a sua apresentação, que você se formou em finanças. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho da sua trajetória, uma vez que você estudou finanças, trabalhou durante mais de 15 anos com foco nessa parte de finanças, controladoria, recursos humanos e também estratégias. Como é que foi para você esse início profissional na sua carreira finanças, primeiramente economia e posteriormente essa transição, né, de estar atuando um pouquinho também com finanças, economia, mas também agora na parte operacional com a Lalamove? Eu comecei realmente a minha carreira no mercado financeiro, então atuava com head de commodities e moedas, numa asset aqui bem famosa de São Paulo. E eu acho que tinha uma coisa que me incomodava muito, assim, em trabalhar para asset, apesar de gostar do volume da energia, sabe? Eu não conseguia enxergar qual era o impacto do meu trabalho de verdade para a empresa, né, e para o setor como um todo. E aí eu passei a atuar na Danone no financeiro para logística. Então, acho que a minha primeira inserção nesse mundo foi quando eu conheci não só sobre o que uma empresa, né, como é que ela funciona, como é que ela está estruturada, mas o que ela precisa, né? Quais são as pessoas que precisam atuar? Quais são as áreas que precisam se organizar e se estruturar para que essa empresa consiga entregar o propósito ou o serviço dela para o consumidor final? E dentro da Danone, então, eu aprendi bastante sobre logística, foi um começo bem interessante. E o RH entrou na sua vida também, né? O RH entrou na minha vida depois de um bom tempo, assim. Mas eu acho que trabalhar com o financeiro e conseguir criar uma visão mais global, holística sobre a empresa, com certeza me fez chegar até aqui. Exato, é isso que eu tava pensando, até porque quando a gente é o Managing Director, que você é responsável por todas as áreas da empresa, automaticamente é importante você conhecer de finanças, no seu caso também economia, no seu caso recursos humanos, no seu caso logística. Eu acho que foi nada mais indicado, não foi à toa, né? Principalmente considerando, né, que você fez uma transição agora dentro da empresa, né? Porque você já estava lá da área de finanças, agora operações logísticas. Como é que tem sido para você esse início, né? Acho que você tá lá, não sei se nessa posição... Há 6 meses. 6 meses, né?
pouco tempo. Como é que tem sido pra você essa transição agora? Até porque quando você falou da Noni, você era meio que atuava na logística indiretamente, não era sua responsabilidade. Não era mesmo. Agora na Lalamove não, é totalmente sua responsabilidade. Como é que tem sido pra você exatamente esse início, né, numa empresa que a gente, como a gente falou, tá aí com o objetivo de capacitar a comunidade, tornando entregas rápidas e simples a partir do seu trabalho. E como é que essas entregas rápidas e simples estão acontecendo e principalmente a sua adaptação? É super rico, extremamente gratificante, na verdade, você conseguir olhar... Muito. Trabalha muito, mas eu acho que eu trabalhava muito também no financeiro. Muita planilha. Agora é muita apresentação, muito PowerPoint, muita apresentação, muita reunião. Só que é uma visão realmente, assim, muito, muito rica sobre como a gente consegue, e aí, de novo, eu vou trazer, como a gente consegue ter os elementos certos para que a área de operações, a área de vendas, a gente tem uma área de estratégia, consigam entregar o que a gente quer entregar. Quem são as pessoas certas? Como é que a gente constrói, né, o passo a passo da empresa? Como é que a gente lança um produto novo? Como é que a gente melhora alguma função dentro do nosso aplicativo? E a gente transforma e também capacita as pessoas dentro da própria empresa para conseguirem olhar para o que está acontecendo em termos de processo, em termos de fluxo do aplicativo, para serem os agentes de mudança e melhoria do nosso serviço. E nesse caso, você, por exemplo, a partir do momento que estava lá a posição disponível, você se candidatou ou você foi escolhida? Eu gosto de fazer essa pergunta, né? Até porque às vezes a gente sempre comenta, né? Em se falando até de mulher, que as mulheres, ela é um pouco diferente dos homens, porque os homens, por mais que eles não saibam fazer, mesmo assim eles se candidatam e a partir do momento que eles entram, eles aprendem a fazer. A mulher, ela meio que ela quer se sentir já pronta antes de se candidatar. Não, eu acho que eu não tô qualificada para aquilo nesse momento. O homem não, é o meu contrário. Mesmo não estando capacitado, ele vai lá e tenta fazer. E no teu caso, você que se candidatou, até porque você já tinha as qualificações necessárias, ou a própria Lalamove que viu em você e te deu essa oportunidade? Eu me candidatei, o cargo ficou vago, e aí a gente começou todo o processo seletivo, e eu me candidatei para a vaga e passei pelo processo normal, concorrendo com pessoas externas também. Então é muito legal também olhar para como eles valorizam o crescimento interno, e eu acho que essa é uma das coisas super valorizadas dentro da Lalamove. A gente tem um perfil de querer ajudar as pessoas a crescerem. A gente fala que startup, empresa de tecnologia, odeia a palavra plano de carreira. É verdade. A gente não constrói um plano de carreira porque justamente você precisa ser flexível para saber que o espaço para onde você pode crescer, e se você tiver vontade, você vai conseguir crescer ali dentro. Então não é um plano estruturado, mas você tem que estar aberto a todas as oportunidades. E as oportunidades talvez são mais rápidas. Até quando a gente fala de startup, que tudo está começando, tem startup bem no início. O próprio dono faz o financeiro, depois aparece um financeiro. Ou a própria pessoa ali, todo mundo está fazendo tudo. Então as oportunidades vão aparecendo, a partir do momento que ela vai crescendo, vai se reestruturando, aquele que está preparado vai assumir esse tipo de responsabilidade. No seu caso não foi diferente. Falando um pouquinho da Lalamove, né, até para que a gente possa entender um pouco mais, né, sobre a Lalamove. Nas pesquisas eu até peguei uma informação importante. Unicórnio logístico que realiza entregas rápidas e práticas 24 horas por dia. Eu gostaria que você pudesse exatamente falar um pouquinho sobre produtos, serviços, nos dar um overview de tudo que a empresa oferece atualmente, até porque a Lalamove, eu não me recordo bem, não ficou na minha cabeça, ela já está há quanto tempo no mercado? Ela está no mercado brasileiro desde 2019, a gente faz 3 anos agora em agosto, mas ela começou sua operação em Hong Kong em 2013. Então é uma empresa já que vai fazer 9 anos, agora também no meio do ano, e é uma empresa que atua em mais de 20 territórios na Ásia, mais Brasil e México. Então, a América Latina, a gente está nesses 2 países por enquanto. E o propósito, o objetivo principal da Lalamove é ser uma plataforma, ser a melhor solução para conectar as 2 pontas de uma entrega final. O embarcador e o transportador ali, aquele que oferece a carga, faz um match assim dentro do aplicativo. Faz um match dentro do aplicativo. E eu acho que uma das facilidades e uma das coisas muito bacanas da Lalamove é que a gente disponibiliza a nossa plataforma para B2B, mas também para B2C. Então, se você tiver uma necessidade, por exemplo, de conectar a sua empresa a um last mile, você consegue com a Lalamove. Mas se você também tiver uma necessidade pessoal, você
alugou um apartamento, tá se mudando e precisa fazer, né, todo o transporte. Você esqueceu um documento, esqueceu seus óculos em algum lugar. Você consegue chamar através do aplicativo do Lalamove uma entrega rápida. O foco é last mile, né? O foco é a última milha, entregas no mesmo dia. E isso é um diferencial grande para quando a gente olha para o mercado e como o mercado tem se estruturado na entrega de última milha, que ele acaba tentando organizar, consolidar muito as cargas, mas não oferece a entrega expressa para o seu cliente. Uma coisa que a gente gosta bastante de falar, né? No seu processo de compra, acho que a parte mais legal e mais emocionante é quando você recebe o pacote em casa. Você pode estar lá super empolgado, navegando no site, na internet, escolhendo o produto que você vai comprar, mas o momento que você recebe o pacote, com certeza, é o momento mais marcante de todo o seu processo de compra. Sim. E se você consegue ter aquilo muito rápido na tua casa, vai ser a melhor experiência de consumo para quem está vendendo. Até porque hoje em dia você tem diferentes tipos de consumidores. A gente falou que a pandemia ela trouxe diversos consumidores diferentes. A gente tem aquele que inclusive está disposto a pagar mais se necessário para receber mais rápido, aqueles que estão contentes ali com o padrão standard que ele pode oferecer, ou aqueles que inclusive não estão em casa, querem receber em outro local, querem ir para um locker, então existem diversas opções hoje, né? Então a empresa que ela melhor se adapta a isso, principalmente que o consumidor mandou, acho que vai ser aquela que vai ter maior sucesso nessa parte de Customer Experience, que é algo que está crescendo cada vez mais. Falando um pouquinho até dos modais, quais são os principais modais que a Lalamove trabalha, considerando, a gente falou de last mile, mas a gente sabe, é moto, é van, é Fiorino, né, e assim por diante, mas para a gente entender como que funciona essa etapa associada ao B2C e associada também ao B2B. Hoje a Lalamove oferece dentro da sua plataforma diversas possibilidades e modais, então 2 rodas, e aí dentro de 2 rodas existem características, né, baú refrigerado, carro, então a gente também trabalha com carros e daí pra cima. Então, vans, Fiorinos, Fala o que você precisar, truque, dependendo carreto, da tua carga. Sim, a carga que você quiser entregar, seja um envelope, seja uma mudança completa da sua casa, você com certeza vai encontrar um motorista disponível na Eu pergunto Lalamove. porque, assim, às vezes a gente fala de algumas empresas, a pessoa já associa, não é só moto, não é só moto, gente. Então, a pessoa precisa entender que, independente daquilo que você precisa, né, a Lalamove, ela tem o modal e a solução necessária, dependendo da sua carga. E eu acho engraçado até você mencionar isso, porque as próprias empresas, quando a gente olha para o cenário B2B e a gente fala assim, é last mile, e aí eles falam, não, mas meu produto não cabe na moto, ou meu produto vai estragar na moto, eu transporto o bolo, olha só, não dá, né? Numa moto não vai chegar o bolo. A gente fala, não, mas a gente trabalha com outros modais que você, com certeza, vão ser adequados para o seu business. Exatamente. Falando um pouquinho até do motorista especificamente, né, uma vez que você deixou bem claro, faz a intermediação entre a carga e o motorista. Como que o motorista ele faz, por exemplo, para se cadastrar e principalmente começar a fazer entrega com vocês? Quais são os critérios, né, principalmente utilizados para esse profissional, para que ele se torne um motorista parceiro e passe a atender e estar disponível para poder estar participando ali das entregas através do aplicativo? Hoje acho que a gente tem como meta principal ter um processo muito rápido e transparente para que o motorista consiga se cadastrar o seu serviço e disponibilizar o seu serviço através da plataforma. Então, existem algumas etapas de validação de documentação, mas ele estando apto dentro da categoria que ele escolhe e, né, tendo na CNH dele a marcação de que ele exerce atividade remunerada, ele pode já se cadastrar. A gente tenta fazer a validação geralmente em 24 horas. Feita essa validação, ele já pode começar a receber os pedidos e atender, né, o pedido que ele achar mais conveniente para ele. Ele pode escolher, então, no caso, aparece ali as opções, ele pode escolher que está dentro daquilo excelente. Eu vi que recentemente, até através de um release de vocês, né, relatou que a empresa ela cresceu 47 vezes em 2020 e que a operação brasileira da empresa registrou um aumento de 300% no número de pedidos, se tornando recordistas aí no caso dos demais mercados em que atua, fruto da alta expressiva do e-commerce. Como é que vocês se prepararam, principalmente nesse momento, até porque a gente deixou bem claro, você falou, a empresa tem 3 anos, a pandemia foi 2, ou seja, vocês ficaram bem pouco tempo ali para poder começar as operações no Brasil e a partir desse momento já veio a pandemia que exigiu toda uma estruturação. Claro que a empresa já está há 9 anos, como você deixou bem claro, já tinha todo o histórico ali nesse momento, mas aqui no Brasil
Brasil especificamente, como é que foi para vocês se prepararem para ter ainda mais destaque no mercado e principalmente esse crescimento, como a gente falou, 4 vezes em 2020 e 300% no número de pedidos? Em 2020 a gente cresceu 47 vezes e o ano passado a gente teve um crescimento maior do que 300%. E realmente acho que a pandemia ela trouxe uma mudança, uma necessidade de adaptação do próprio consumidor que acelera muito a busca por soluções. Como a Lala Move se estrutura a partir disso? Acho que a startup ela tem essa facilidade, essa agilidade em conseguir contratar pessoas de forma rápida e a gente tem processos muito escaláveis. Essa inteligência que a gente empresta da China é uma inteligência de volume. Volume, processos, automação de processos e com isso você consegue crescer de forma mais rápida. O aplicativo em si ele é diferente no Brasil dos outros locais? Não? Até ele porque era o Brasil diferente. A gente sabe que ele é muito complicado, é pedágio, é estradas e um monte de coisa. Tem um diferencial, né? A gente não atua com transporte interestadual, então essa parte de pedágio e estradas ainda fica para outros por enquanto. Não, eu falei porque eu tava ouvindo o episódio que eu lancei ontem, que foi com o Fred Rohagen na Maplink, né? E é exatamente o que ele estava falando um pouco sobre essa parte de pedágio. Eles têm uma API de pedágio, tem API de várias outras coisas. E ele falou, muitas empresas usam a Maplink e você nem sabe. Eu falei, tá vendo aí, ó? Então é bastante importante ter. A minha dúvida relacionada a isso era até para entender nesse contexto, né, de preparação. Você deixou bem claro que você falou que Brasil e México, né, vocês têm atuação aqui da América Latina. É você que vai desbravar esses novos locais da América Latina? Você vai ficar sob sua responsabilidade de ir para outros locais ou por enquanto o foco é trabalhar especificamente para se consolidar nesses locais que já tem atuação? O meu foco é Brasil. A gente tem um diretor regional para Latam que realmente abriu o México e vai ser responsável por explorar esses outros países. Mas aqui no Brasil a gente já tem a Lala Move presente em 17 cidades. Temos algumas cidades com uma operação um pouco mais avançada e algumas cidades onde a gente ainda está olhando para o mercado, a gente tem o aplicativo, mas que o aplicativo ainda precisa de algumas melhorias para funcionar. E aí, quando você me perguntou sobre, é o mesmo aplicativo no mundo inteiro. Então, a gente trabalha com um aplicativo só, que traz bastante otimização e permite também que a gente consiga trazer para o Brasil algumas funcionalidades que na Ásia são extremamente necessárias e que a gente ainda nem percebeu que a gente precisa aqui. Então, acho que essa é uma vantagem muito importante quando a gente fala em ter um aplicativo global, em ter processos e padrões escaláveis, como a gente otimiza e como a gente deixa o time local focado em educar o consumidor, olhar para as demandas, necessidades, tipos de cliente e melhorar o aplicativo como um todo, melhorar a empresa como um todo, né? O Brasil teve um foco super importante para B2C agora nesse último ano, mas a gente começou com B2B muito forte. E o B2B na Ásia não era tão forte, tão relevante, porque o B2C é extremamente pulsante lá na Ásia. Então, muitos aprendizados que a gente teve ao longo desse tempo aqui também foram levados para lá e conseguiram, ser implementados, e a gente consegue ver o reflexo disso em como a gente melhora o nosso produto ao longo do tempo. E como que é no ponto de vista do transportador especificamente, aquele que tem a carga, né? Até porque a gente falou do motorista, se cadastra, fica disponível, ele escolhe a carga, passa a trabalhar e fazer todo o tracking necessário referente à entrega. E do outro lado, né, do transportador, como é que funciona para ele também se cadastrar, colocar a tua carga, ver disponibilidade, fazer o acompanhamento, né, dessa entrega, até porque eu acho que a parte de visibilidade é bastante importante, não só do lado do consumidor, mas também do outro lado. Como é que é essa experiência também para aqueles que querem transportar com vocês, ofertando ali as cargas disponíveis? A gente tem hoje 3 formatos. Com certeza isso permite uma capilaridade grande. Então a gente tem o aplicativo no celular e aí qualquer pessoa, você pode baixar o aplicativo, qualquer pessoa aqui no estúdio pode baixar o aplicativo e pedir um Lala Move para entregar o que você precisar. Tá. Aquilo que você falou de, por exemplo, eu precisar coletar algo que tô me mudando, esqueci algo, vou mandar buscar, mas a mesma coisa também, se eu precisar mandar entregar algo em outro lugar, eu também consigo fazer isso. Consegue. Então, o ponto de partida, ele não precisa ser você. Você pode mandar buscar alguma coisa. E você só baixa o app, se cadastra e faz o seu primeiro pedido. É tão simples quanto isso. Você também tem a opção do Web App, que é muito utilizado para pequenos lojistas, né? Então, eles entram num computador, a maioria deles tem acesso a um computador com internet, é só entrar, né, no nosso Web App e também fazer o pedido. E a gente
gente tem integração via API ou integradores logísticos para grandes empresas que funciona de uma forma mais escondida, mas que tem todas as funcionalidades que o nosso web app e o nosso app de mobile, de telefone. Pessoal, só lembrando aí, o nosso tema de hoje é falar desafios e oportunidades da logística de última milha, né, com a Lalamove, Last Mile. Falando de desafios, né, até porque a gente sabe que é o trajeto final, ali o centro de distribuição, as lojas, ou a empresa, até o endereço do cliente, né, esse é o momento mais crucial, até porque afeta diretamente, né, o consumidor. Principalmente considerando que essa etapa, né, geralmente, as empresas do mercado, cada vez mais, elas tentam reduzir custos. Essa é a etapa que mais sofre, né? Até porque a entrega de última milha é a etapa que existe ali uma competição bem grande dentro desse contexto de custo e assim por diante. Quais são exatamente os principais desafios, né, dessa modalidade, considerando que qualquer problema, como eu falei, atinge o consumidor, pode gerar insatisfação e a perda da confiança, principalmente da marca ali pelo cliente? Uma das primeiras coisas quando a gente pensa em desafio é o volume mesmo de pessoas disponíveis a fazer a entrega. Porque a partir do momento que você precisa de uma entrega, você geralmente precisa de uma entrega imediata. E o serviço de última milha, ele é muito mais imediato do que os outros serviços que são agendados, programados, organizados, tem volumes, às vezes, muito maiores. Então, você ter disponibilidade, ter pessoas ali, né, que aceitem esse pedido, acho que é o primeiro grande desafio desse sistema de última milha. Mas olhando também para o lado da experiência de consumo, é muito importante que a gente garanta de alguma forma que esse consumidor ele vai ter acesso ao tracking do que ele está transportando, que ele vai conseguir se comunicar com aquele motorista, que ele consiga inclusive dar as instruções corretas para que aquele motorista faça a entrega da maneira correta ou a coleta, né, da maneira correta. Então acho que essa parte da experiência, né, e da comunicação ela é essencial também para o serviço de última milha. Excelente. É a parte de velocidade, né, que a gente fala, principalmente associada à tecnologia, que mudou bastante nesse período. Atualmente, a Lalamove, ela conta com soluções, entregas com utilitários, minivans, como a gente falou, carro, motocicletas, né? Dentro desse contexto, quantos motoristas vocês têm cadastrados? Quem são as pessoas que fazem parte desse framework de trabalho associado à entrega de última milha? A gente não abre muito número de motoristas cadastrados, segredo de negócio. Mas acho que uma das facilidades... Não, eu perguntei, sabe por quê? Às vezes muitas empresas, elas falam de boca cheia, às vezes gostam de falar, não, a gente tem 1 milhão de motoristas e tal, e aí tem 1 milhão de motoristas cadastrados e só 10 fazem a entrega. Mas a gente fala, às vezes a quantidade que a gente tem cadastrado não necessariamente são aqueles que estão ativos, né, na plataforma. E é por isso que a gente não divulga números, porque a nossa classificação de atividade, ela é uma classificação muito focada, pontual. Então, ele pode estar ativo numa semana, pode estar ativo num mês, pode estar ativo em 1 ano, mas a partir do momento que ele se cadastra na plataforma, ele está para sempre ativado dentro da plataforma. E fica a critério dele se colocar à disposição também para poder ali atender aquela... Essa é uma das facilidades, né, de hoje em dia. Então, a gente teve na pandemia casos, assim, de taxistas que baixaram o aplicativo, se cadastraram para fazer entregas e por conta da diminuição de fluxo, né, de passageiros para táxi, conseguiram manter a renda através das entregas. E hoje não necessariamente eles vão fazer mais essas entregas, mas eles continuam com o aplicativo cadastrado e de vez em quando eles ligam no fim de semana ou num horário de baixo movimento. E tem muitas empresas claro, tem que ter o CNPJ, mas de entrega carro comum, por exemplo. Vira e mexe, chega, entrega na minha casa, você vai ver um carro normal, uma pessoa normal e tal. É até uma pergunta que eu ia até fazer, eu vejo que às vezes esse tipo de entrega que a pessoa chega descaracterizada, às vezes gera algum desconforto dependendo da pessoa que está atendendo. Não é todo mundo que é assim, mas alguns sim. Eu já vi casos de pessoas que não abriram a porta porque, né, meio que não sabia quem era a pessoa, até porque ela chega totalmente descaracterizada, né? E como tem sido isso para vocês também? Vocês já passaram por isso e tal, da pessoa não querer receber, às vezes porque não sabe que aquela é realmente entrega, que a pessoa que está ali destinada e que está aberto para todo mundo que talvez queira fazer entrega ali para poder fazer parte desse framework de entrega de last mile? O aplicativo ele facilita bastante isso, porque no momento que o motorista vai fazer a entrega final, ele tem ali no aplicativo o nome da pessoa, ele pode mostrar a tela. Então,
transmite muito mais segurança, mas a gente entende, né? Toda essa relação de segurança com a entrega, ela é um tema extremamente atual, e como você garante que as pontas todas estão seguras, inclusive o motorista, né? Que ele também tenha um ambiente onde ele consiga entregar, estacionar ou encostar a moto dele, fazer essa entrega e não tenha nenhuma abordagem, né, duvidando dele. Então, a comunicação com o usuário, a comunicação com o motorista, ela é importante, mas eu acho que o perfil do usuário brasileiro é um perfil de um usuário muito mais educado já nesse sentido. E justamente a pandemia trouxe essa relação da entrega de uma forma muito constante na nossa vida, e você acaba se acostumando, né? Você acaba entendendo que aquela pessoa está prestando um serviço, aquela pessoa às vezes é um motorista de um aplicativo, às vezes é um professor que está no contraturno e faz esse serviço para complementar a renda. Isso é muito comum. O brasileiro, ele fica buscando opções, né, para poder complementar sempre a renda. Quer seja, o Uber surgiu, todo mundo foi pro Uber. Mas hoje existem muitas oportunidades, diversos aplicativos, né, diversas empresas que estão dando oportunidades para ele, a partir daquele momento, identificar qual que é o melhor para ele naquele momento ali relacionado à entrega. E falando um pouquinho, eu acho que a gente até falando de motorista, como que funciona a etapa do seguro? Quer seja o seguro pro motorista especificamente, por exemplo, ele está trabalhando, fazendo entrega pela Lalamove, sofre um acidente, acontece alguma coisa, e também em relação à segurança da carga também, assim por diante, como que funciona essa etapa com vocês? É próprio, vocês têm parceria, tá todo mundo segurado, né? O que a gente pode esperar? Em janeiro desse ano foi sancionada uma lei de obrigatoriedade de seguro. A Lalamove já oferecia o seguro para os motoristas há um pouco mais de um ano e meio. Então, desde então, acho que desde bem do começo da pandemia que a gente começou a oferecer, através de uma parceria de uma seguradora, né? A gente não tem a nossa própria seguradora, acho que pouquíssimos players hoje investem nisso, mas existem hoje seguradoras e até uma modalidade que não tinha, até 3 anos atrás, né? Nenhuma seguradora queria fazer seguro de motorista. Então, essa é uma modalidade que foi melhorando e hoje o mercado tem muitos players excelentes que oferecem não só o seguro, né, de acidente e vida, como outros adicionais que, quem sabe, a gente pode anunciar mais pra frente algumas parcerias bacanas que a gente Vocês já colocaram entrega de bike elétrica aí no portfólio ou não? Ainda não. Aqui no Brasil a gente não trabalha com bicicleta. Existe uma restrição de distância, né, para você trabalhar com bicicleta, pela autonomia, mas a gente tem modais incríveis distribuídos no mundo, então a gente tem tuk-tuk, o modal ele vai realmente de acordo com a região. Dependendo da necessidade, né? Eu falo porque eu já conversei com outras startups que eles já estão começando a usar, principalmente associado a dark stores, né? Então eles têm aqueles locais estratégicos de entrega que atendem aquela região, no máximo ali 3 quilômetros, né? E dentro desse contexto, a grande maioria, principalmente centros urbanos, eles estão usando até a bike elétrica, né? Que tem facilitado também um pouco ali a entrega, e acho que é algo bastante interessante. Falando um pouquinho exatamente do contexto relacionado à entrega de última milha, né? A gente já falou desafios e oportunidades. Se você tiver que destacar um principal desafio da última milha associado à entrega no Brasil, considerando os 17 estados que vocês falaram que vocês estão atendendo atualmente, qual seria? Acho que o desafio que a gente tem maior hoje é a recorrência. Porque o usuário, às vezes um usuário individual, ele tem uma necessidade muito pontual. Essa necessidade pontual vai gerar um pedido que vai ser atendido por um motorista. O motorista, ele tá esperando uma recorrência e um fluxo de pedidos, né? E, ao mesmo tempo, qualquer novo usuário espera que tenham muitos motoristas conectados. E como é que você casa esses dois, né? Talvez a falta de recorrência do cliente, mas a necessidade de um constante fluxo de pedidos para manter aquele ambiente, aquele ciclo ativo. Acho que esse é o maior desafio em cidades menores. E é um desafio que realmente São Paulo e Rio não encontram muito, porque são cidades que já estão acostumadas com esse formato de entrega. Mas em algumas outras cidades é a primeira barreira de fazer, acho que o negócio avançar, né, para um segundo estágio, que aí já é o da confiança da marca solidificada, e de que a gente realmente tem a melhor solução para entregas. Eu vi um vídeo institucional de vocês que eu não sei se está atualizado. Ai, meu Deus. Mas lá falava especificamente que a Lalamove é a plataforma de entrega mais barata do mercado. Eu falei, você como é da área financeira, eu falei, vai saber me responder. Como é que vocês garantem, né, no caso, esse preço baixo? Como eu te falei, existe uma competitividade bem grande nesse meio, referente a essas entregas todos os dias, garantir preço baixo,
que seja baixo para o consumidor, mas que também vale a pena para o motorista e que seja também bom para a empresa, né, o embarcador e assim por diante? Como é que vocês garantem que os três estejam satisfeitos, ainda mantendo um preço justo e que seja identificado como um dos melhores do setor? É muita análise de mercado e garantir também que a parte, né, que a gente fica, no final das contas, dentro desse processo de entrega, então a nossa comissão da entrega, ela seja a menor possível para que o preço seja válido e interessante para as duas pontas. O motorista ele consegue ter um rendimento às vezes maior com a Lalamove, mesmo com o preço sendo menor, porque a nossa taxa ela é muito competitiva. Até porque o motorista, ele dá preferência àquele local que tem uma taxa melhor. Eu tava tendo muita dificuldade recentemente de usar o Uber, por exemplo. Você chama o Uber, cancela, acontece um monte de coisa. Aí eu comecei a chamar a 99. Aí conversando com o motorista, ele falou, porque a 99 tá dando uma taxa melhor pra gente, então os motoristas, eles dão prioridade às chamadas da 99. Eu falei, tá vendo, gente? Então, a partir do momento que você realmente prioriza a valorização que você dá através da remuneração ali pro motorista, eles vão priorizar o serviço, vai ter mais atendimento e o consumidor final e também o embarcador vai estar ainda mais satisfeito. Falando um pouquinho até da parte de API, né? Você falou de integração, a gente falou um pouquinho que oferece às empresas a chance de receber um nível mais abrangente de suporte através dessa parte de API. Como que funciona essa etapa, né, de suporte, de aquisição, de API, de integração com outras plataformas e principalmente, né, dentro desse contexto de aquisição ali mesmo, de estar participando, né, desse framework, não só, né, o embarcador, mas também todos aqueles que estão envolvidos. A gente falou, roteirização a gente não tem, mas a gente tem isso, tem isso, tem isso. Como que funciona exatamente essa parte de integração, API, principalmente integração com demais sistemas de outras empresas? Hoje a roteirização ela não é feita dentro do nosso sistema, então a gente tem integradores, hoje a gente trabalha com empresas que já têm o seu próprio sistema de roteirização. Muitos integradores também, eles acabam oferecendo para os seus clientes um sistema de leilão, né? Então, quem tem geralmente o menor tempo e o melhor preço acaba ganhando aquela corrida. Mas a gente tem um processo e tem um time de vendas extremamente qualificado para olhar para as necessidades do mercado e às vezes até se antecipar a alguma empresa que ainda não está conectada ao integrador, ainda não entendeu que ela pode melhorar o seu serviço de last mile, ou mais ainda não entendeu que ela pode chegar direto no seu consumidor final, porque ela não chega direto no seu consumidor final, ela tem um atravessador ali no meio. E esse time de vendas, ele é responsável por fazer toda essa captação, e aí o nosso time global de entender como fazer a integração, o que oferecer, se há algum parceiro que a gente vai oferecer, né, para fazer a integração inicial, e aí através desse parceiro integrador a gente conecta o serviço de última milha, ou se a gente faz uma API direta com o próprio sistema da Lalamove. E quem que é o time hoje do Brasil, né? Quem são as pessoas que estão envolvidas nesse crescimento, principalmente nesses últimos 3 anos? A gente tem um time de mais de 80 pessoas em vendas, é um time bem grande, encabeçado pelo Daniel Su. E a gente tem também uma parceria muito grande com o nosso time global, que acaba nos oferecendo, né, contatos de outros clientes e outros parceiros que a gente tem na Ásia. E a gente fala assim, nossa, mas na Ásia são empresas muito diferentes. Não, gente, o mundo é muito globalizado, então as empresas são as mesmas. Se eles já são cliente lá e tem operação no Brasil, eles acabam buscando a gente também. A gente falou um pouquinho de desafio, né, que você falou recorrência e oportunidade. O que é que vocês identificam como oportunidade para essa parte de entrega de última milha, principalmente, né, considerando todas as diferenças que o Brasil ele tem nessa parte geográfica associada a outros países? Com certeza a capilaridade, então quantas cidades a gente consegue atender, eu acho que essa é uma oportunidade muito grande, e a capilaridade em meios, né, então a gente atende, como eu falei, a gente cresceu muito no B2C no ano passado, mas o B2C ainda é uma parte latente do consumo aqui em São Paulo, no Rio, mas olhando para cidades menores é muito latente ainda, né? O hábito, apesar da pandemia ter trazido a necessidade, né, de novo, da entrega, o hábito de sair de casa e ir pegar as suas próprias coisas ainda é muito forte nesses locais. Quando as pessoas entendem que elas podem ter acesso ao que elas quiserem, no momento que elas quiserem, e a gente entra com essa entrega rápida, é quando a gente consegue mudar essa relação de consumo. E eu acho que essa é a maior oportunidade que a gente tem hoje, né? De fortalecer a nossa capilaridade nessas 17 cidades, né? Então, 15 tirando São Paulo e Rio, onde a gente já está mais estabelecido. E ser uma marca muito confiável
para todas as pontas. Mudando um pouquinho agora de água para vinho ou de vinho para água, vamos ver. Eu pesquisei seu perfil, né? Eu vi que você chamou a atenção lá, que você fez curso técnico em gastronomia no Senac, atuou como consultora e chefe de culinária também, em restaurante, assim por diante. Qual que foi o objetivo de você buscar essa certificação? Você sabe cozinhar, cozinha bem, né? E foi uma maneira de você encontrar equilíbrio um pouco sobre essa parte profissional, pessoal, e realmente o pessoal fala que quem gosta de cozinhar relaxa, né? E no seu caso, o que você buscou com a certificação e principalmente cozinhar bem? Eu tirei um sabático logo que eu tava na Red Bull e eu queria muito morar fora do Brasil, então fiz essa certificação, tirei um sabático para ir explorar outras coisas e tive a oportunidade de ir em Londres trabalhar num restaurante que tem uma estrela no Michelin. Uhum. Foi uma experiência... Hoje em dia a gente sabe o que é Michelin, com esse monte de programa, né? Na época que eu trabalhava, a gente não sabia muito não. E foi super legal, porque eu vou te falar uma coisa, eu voltei sabendo que a cozinha talvez não fosse para mim. Eu acho que não é o que eu conseguia entregar, né? E não é o que eu esperava da minha vida. Mas foi, acho que, o primeiro lugar onde eu vi como é importante a relação, a comunicação e a compleção de cada etapa para que você consiga entregar um produto final, um serviço, um prato, qualquer coisa. Se a pessoa que lava o prato não lavou o prato, você não tem aonde empratar aquele, aquela coisa de uma estrela no Michelin. Sim. Então, eu acho que me deu uma visão muito importante de como gerenciar os processos, as expectativas e os tempos de entrega. E principalmente o que significa a responsabilidade de cada um, que realmente, independente do que cada um faz, aquele papel que ele representa todo o contexto da entrega final ali para o consumidor. E você ainda pratica alguma coisa, ainda cozinha ou só faz em casa? Eu faço em casa. Hoje em dia é muito mais por diversão. Olha, cozinhar por profissão é uma profissão realmente muito dura. São muitas horas em pé, um ambiente muito quente, mas por diversão é maravilhoso. Então, chamar amigos, família, cozinhar... Se candidatar para o Masterchef, pra você mostrar seus atributos culinários. Helena, essa foi a minha última pergunta, né? Eu gostaria de agradecer a sua participação, a disponibilidade de estar aqui falando um pouquinho conosco. Gostaria que você pudesse, para finalizar, deixar um recadinho para a gente relacionado aos contatos e fazer as suas considerações finais. Muito bom, obrigada. Bom, vocês conseguem me achar no LinkedIn e eu vou confessar que agora eu nunca sei se é Helena D'Angelo ou se é Helena Liso que está no LinkedIn. Eu acho que é Helena Liso. Eu mudei um pouco as minhas redes recentemente. Vocês não conseguem me achar no Instagram, eu tento deixar essa parte um pouquinho mais privada, mas, enfim, no LinkedIn estou por lá, podem me chamar. Qual que é o site da Lalamove? O site da Lalamove é lalamove.com.br e se você já quiser fazer o seu primeiro pedido é web.lalamove.com. E se você é motorista também, basta procurar o aplicativo Lalamove que eles podem também se cadastrar e ficar à disposição. Exatamente, na App Store, no Google Play, vocês conseguem encontrar o nosso aplicativo. Pelo aplicativo você já consegue fazer todas as etapas de cadastro, super simples, fácil, mas no site também tem um pouquinho mais de informação do que a gente precisa para o cadastro de motorista, então é bacana saber quais documentos você vai precisar mandar a foto, e é isso, já começa... Quais são os próximos estados que a Lalamove já vai estar se movimentando para poder começar a atender? Agora é spoiler. Agora spoiler. Bom, a gente começou a nossa operação em Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Fortaleza, Brasília. São algumas cidades onde a gente está já com uma operação bem bacana. E a gente tem a operação em outras cidades, outros estados. Então, a gente tem Manaus, a gente tem São Luís, a gente tem Recife, a gente tem Goiânia, a gente tem até, não só capitais, mas a gente tem Ribeirão Preto também. Então, essas cidades, elas já estão disponíveis no app. Você já pode se cadastrar e em breve a nossa operação começa a deslanchar em todas elas. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Helena D'Angelo Liso, que é Managing Director do Brasil da Lalamove, onde falamos sobre o tema Desafio e Oportunidades da Logística de Última Milha com a Lalamove. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. Se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratethispodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma, tá bom? Eu sou o Rodilson Silva com a Helena Liso, que te envia um GuiaCast. Abraço a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.